Gente, por conta do nosso último vídeo, eu escrevi um artigo e disponibilizei aqui no Jus Brasil, bem como publiquei no jus.com, a fim de orientá-los e informá-los sobre essa importante decisão do Superior Tribunal de Justiça para quem trabalhou entre os anos de 1970 até 4 de outubro de 1988. Lembrando, como eu expliquei no vídeo anterior, vocês irão pedir uma documentação no Banco do Brasil e essa documentação deve estar atualizada até o ano de 1999. Vamos ler aqui alguns trechos importantes do artigo que escrevi. Aqui está meu nome para vocês conferirem, Walter dos Santos, e eu digo o seguinte: em julgamento recente, o STJ decidiu que o Banco do Brasil é o responsável pelo ressarcimento de valores para quem trabalhou até 4 de outubro de 1988, por eventual falhas na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, além da ausência, a não aplicação dos corretos rendimentos, esses rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ou PASEP. E na sequência eu digo, antes de entrarmos aqui nos detalhes da decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é importante registrarmos que as primeiras ações sobre esse tema, ajuizadas contra o Banco do Brasil, pleiteavam inicialmente a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista a suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. Então, o que eu estou dizendo aqui, pessoal? As ações, quem primeiro entrou com essas ações, entraram pelo seguinte: a pessoa tinha uma conta no PASEP, entretanto, quando iam sacar esses valores, estavam errados, ou em alguns casos, esses valores já haviam sido sacados, bem como a correção monetária estava errada, ou seja, não aplicaram os corretos rendimentos no saldo do PASEP. Foi por isso que os titulares começaram a ingressar com essa ação. Em um dos casos, inclusive, foi lançado na ementa do julgado o seguinte trecho: servidor público afirma ser beneficiário do Fundo Único do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, e pretende receber diferenças de juros e correção monetária. Fiz um grifo aí para vocês. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, no julgamento do tema repetitivo número 1150, em que firmou a seguinte tese. Nós lançamos a tese aqui para quem quiser conferir depois, o link está na descrição. Número 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, ou seja, do PASEP. Número 2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O que o Superior Tribunal de Justiça está nos dizendo, gente? Está dizendo o seguinte: olha, o prazo para ajuizar essa ação é de 10 anos. E aí nós temos o número 3 da decisão, da tese firmada, O termo inicial, ou seja, começa a contar, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o prazo acima de 10 anos, é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Então,
A partir do momento que você toma conhecimento do erro do banco, é que começa a contar esse prazo de 10 anos. Na sequência, eu cito algumas leis para que vocês compreendam com maior profundidade do que estamos falando. Veja, de acordo com a Lei Complementar número 8 de 1970, que instituiu, que criou o PASEP, tem direito ao benefício servidores públicos civis e militares. Então, aqui todos os servidores públicos, quais sejam servidores públicos do município, dos estados e do Distrito Federal, bem como todos os servidores da União e os militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares. Assim, esses trabalhadores teriam uma espécie de poupança individual, sendo estes valores recolhidos mensalmente pela União sobre a receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta. A lei acima, ou seja, a Lei 8, número 8, Lei Complementar número 8, ela elegeu o Banco do Brasil como único administrador do programa PASEP. Então, só quem administra o PASEP é o Banco do Brasil. Bem como estabeleceu uma remuneração financeira pela gestão, pela administração das contas individualizadas de cada servidor. Logo, caberia ao banco a administração correta do referido programa, uma vez que foi remunerado para tanto. O Banco do Brasil recebia dinheiro para administrar as contas do PASEP. Contudo, não foi o que se verificou no julgamento do tema 1150 do STJ, Tanto é verdade que a decisão foi contra o banco. Para o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, houve má gestão do banco, por parte do banco. Segundo Benjamin, o Banco do Brasil tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor. A parte autora, quem ajuizou essa ação, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu. O banco não se eximiu aqui dessa responsabilidade de prestar todas essas informações, conforme, inclusive, o artigo 373, inciso 2 do CPC. Eu faço esse grifo aí para que vocês entendam. Nesse ponto, eu faço um breve histórico do programa, a fim de que vocês compreendam quem tem direito e como isso foi criado. Veja, conforme já citado acima, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ele foi criado em 1970, por meio da edição da Lei Complementar número 8. Em 1975, com a edição da Lei Complementar número 26, tivemos a unificação do PASEP com o PIS, o Programa de Integração Social. Com essa unificação, os programas passaram a se chamar Fundo PIS-PASEP. Passou a ser um único fundo, Em 2003, agora já mais recente, com a edição do decreto número 4.751, estabeleceu-se que o Banco do Brasil, como administrador do programa, sempre importante lembrarmos, é o único administrador e recebia para isso. Além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, deveria creditar, presta atenção, gente, olha isso aqui, de acordo com a lei, De acordo com esse último decreto aqui, ele deveria creditar nas referidas contas a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas. Igualmente, processar as solicitações de saque e de retirada, bem como efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Então, o banco é sim o responsável por tudo isso. Deveria fazer o quê? Deveria bem administrar as contas PIS-PASEP. Mais recentemente, foi editado o decreto número 9.976 de 2019, o qual revogou o decreto anterior
contudo, não alterou a responsabilidade do Banco do Brasil, conforme se extrai da redação do artigo 12 do Decreto 9978 de 2019. E aqui eu cito o dispositivo de lei, diz o seguinte: artigo 12. Cabe ao Banco do Brasil, em relação ao PASEP, as seguintes atribuições. É a atribuição do banco, veja, manter em nome dos servidores e empregados as contas individuais a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar número 8. Em outras palavras, o PASEP, creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso 2 do caput do artigo 4º da referida norma. Processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, o que o banco não fez, nos períodos estabelecidos quando autorizados pelo Conselho Diretor. Então veja, isso é a lei, está dizendo o que é responsabilidade do banco. Lógico que eu vou deixar o artigo completo, tem mais dispositivos aqui para vocês virem que de fato é de responsabilidade do banco, e aqui eu faço um registro importante, apenas para registro mesmo. A medida provisória 946 de 2020, ela acabou com esse último fundo, ela extinguiu o fundo PIS/PASEP e transferiu o saldo das contas individuais que possuíam cotas remanescentes para o Fundo de Garantia, o FGTS. Contudo, isso não exclui a responsabilização do Banco do Brasil quanto à má gestão, pela má gestão, nem o desobriga de fornecer a documentação solicitada pelos trabalhadores. Então, apesar de ter essa medida provisória acabado, né, extinguiu com o fundo, a responsabilidade para entregar essa documentação e prestar qualquer tipo de esclarecimentos é do Banco do Brasil. Assim, por tudo que eu disse, o entendimento do STJ foi no sentido de que o Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o PASEP, enquanto sociedade de economia mista gestora do programa. Essa responsabilidade é do Banco do Brasil. Logo, o servidor público que pretenda pleitear o ressarcimento dos valores havidos em razão dos desfalques em conta do PASEP deve ajuizar a ação na Justiça Comum, ou seja, na Justiça Estadual contra o Banco do Brasil, conforme o seguinte entendimento. A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça entende que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas cíveis relativas ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista federal, razão pela qual fica evidenciada sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda, o grifo nosso ali. Procedimentos, para ajuizar essa ação, para pleitear essa indenização. Veja, recomenda-se primeiramente providenciar as microfichas, as quais podem ser solicitadas em qualquer agência do Banco do Brasil e a entrega está acontecendo em até 120 dias. Trata-se de um extrato onde eram registrados todos os lançamentos de uma cota de PASEP no período de 1971 a 1999. De posse da documentação, deve-se buscar a apuração dos valores a serem devolvidos pela instituição financeira, pelo Banco do Brasil, o que deve ser feito por meio de perícia especializada no assunto,
Como exemplo, e a fim de contribuirmos didaticamente com o tema, vamos disponibilizar a íntegra do processo, inclusive memória de cálculos e o processo mental que foi utilizado pelo assistente pericial que atuou no caso concreto. Disponível aqui, você vai clicar aqui. Eu vou deixar o link desse artigo disponível na descrição do vídeo. Você vai vir aqui e clicar para acessar o processo completo. Gente,